Olá, estamos começando mais um 5 minutos de verdade. Hoje eu quero falar sobre heresias, no plural mesmo, porque são muitas as heresias, né? Nós temos vivido tempos difíceis, tempos complicados. Eu como historiador, eu digo que o povo de Deus ele sempre passou por tempos complicados, né? Nunca teve um tempo assim de só bonança, só tranquilidade, né? Sempre perseguição, sempre engano. O diabo quer nos tirar da presença de Deus a todo tempo, né? E ele usa quem? Ele usa essas pessoas que não se incomodam se estão falando a verdade ou não, né? Pessoas que não se preocupam com essa questão do fake news, não é? Então, existe muita gente, muitos cristãos aí seguindo esse tipo de gente. É verdade que Deus ele já avisou que todas essas coisas aconteceriam, né? Essas coisas todas aconteceriam. Mas a gente fica assim muitas vezes entristecido, não é? Porque você prega a palavra de Deus, a verdade, e aí vem o filho do demônio e fala um monte de mentira e ele tem milhares de seguidores, ele tem milhares de coisas. Não é inveja. Eu não tenho inveja de ninguém, graças a Deus. Eu nunca tive isso em mim. Eu nunca quis o que é dos outros para mim. O que é dos outros é dos outros, o que é meu é meu. Tá bom? Deus sabe o que é melhor para mim. E eu confio em Deus. Mas é assim, é uma coisa que você fica olhando, né? O próprio salmista, né? Uma certa vez ele disse que os pés deles quase resvalaram por estar olhando o incrédulo, né? Por causa de estar olhando o incrédulo. Eu não fico assim olhando, não. Eu, como sou historiador, eu pesquiso muita coisa e vejo que as heresias têm se multiplicado no meio cristão, no meio do povo de Deus, né? Dentro dos templos. Me desculpe um pouquinho que eu estou saindo do resfriado, mas Deus já está no controle de tudo. Então, as heresias elas sempre existiram. Elas ficaram muito assim destacadas na Idade Média, não é? E como o sábio Salomão diz que nada é novo nessa terra, essa Idade Média está voltando toda assim com grande força, com grande poder dentro dos templos. Então existem pastores pregando as mesmas heresias que se pregava na Idade Média, não é? E tem gente, muitos povos que vai lá e diz amém, 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 amém. Então as pessoas são imaturas, são enganadas. A Bíblia diz isso, não é? Aqui eu quero ler um texto que está aqui na primeira carta a Timóteo, que é uma carta pastoral, tá bom? Todo pastor devia ler Timóteo pelo menos uma vez por mês, né? Para se inteirar de todas essas coisas. É uma carta muito atualizada dos dias de hoje. Então, primeiro a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então é isso, né? Estamos nos últimos tempos? Estamos nos últimos tempos. Então essas coisas, elas são previstas dentro da palavra. Mas a gente fica assim pensando, o que seria se não acontecesse essas coisas, não é? Se o povo de Deus fosse um povo realmente ensinado a verdade a eles, sem nenhuma máscara, nenhum engano, sem nenhum engodo, sem querer tirar proveito disso, sem querer para si a glória, como que seria, não é? Eu, eu imagino que seria bem diferente. Mas
Temos que entender que essas coisas são previstas pelo Evangelho. E nós devemos orar, devemos buscar e não cair nesses enganos. Por isso eu sempre estou dizendo aqui, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Eu estava vendo uma pesquisa, né? Eu gosto muito de pesquisar alguns assuntos, eu não fico pesquisando coisas tolas, mas alguns assuntos eu fico pesquisando. E eu estava vendo que existe uma pesquisa no Brasil dizendo que 90% dos pastores brasileiros são heréticos, né, de alguma forma, ou em algum momento. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então a gente precisa orar para esses homens, para essas mulheres de Deus que estão aí, né, nesse rol de heréticos. Não é? A heresia é algo assim que afasta totalmente a pessoa de Deus. É o pior dos vícios. Ele é um vício, tá bom? A heresia, depois que você entra nela, né, é como fake news, não é? A pessoa é dominada por aquele espírito e aí a pessoa perde o domínio da sua vida, o controle da sua mente, do seu coração. Então só Deus pode libertar uma pessoa que está envolvida com heresias, não é? E existem heresias assim bem bem camufladas e existem heresias que estão aí bem estampadas, mas a grande maioria das pessoas não querem ver. Ore você, seja o intercessor, né, do reino e busque a Deus em prol dessas vidas que estão em heresias. Não queira tirá-las, mas que elas voltem para a verdade, para a luz, não é? Para o caminho certo, não é? Para a porta estreita, não é? Porque é da onde Deus tem o melhor para elas. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de toda heresia. E não se esqueça, aquele que não é grato pelo que tem, não é digno